vai dizer, infelizmente, só essa tradução acertou o sentido de causa desse texto, que é, para esse gramático, o sentido ali do texto é que o batismo é por causa do arrependimento, e não é finalidade, é causa, né? Saudação internauta, mais um vídeo aqui. No vídeo de hoje vou estar trazendo alguma coisa aqui interessante que quando iniciei no estudo do grego, ninguém nunca me falou sobre isso e até hoje ninguém me apresentou algo assim, tá? Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês aqui alguns recursos pedagógicos que as gramáticas usam para ensinar as preposições gregas, né? E também alguns professores usam quando estão lá com seus alunos ensinando o grego. Eu vou estar trazendo aqui alguns diagramas, né, algumas tabelas, enfim, com todas as preposições possíveis aqui para o momento, e aí você vai decidir qual delas se adequa melhor ao seu perfil, com qual delas você acha que consegue aprender melhor e mais rápido se você não sabe das preposições, não conhece do zero, por exemplo, não sabe nada. Se você já tem uma certa noção, também dá para revisar. Se você já sabe, tudo bem. Se você já é professor de grego, já ensina, você pode muito bem conhecer todos esses diagramas que o pessoal usa, né, nas obras, nas gramáticas, nos livros, e assim pode usar na sua sala de aula, tá? Então, o que eu vou transmitir aqui é algo que ninguém nunca me passou, né? Pronto, então eu sempre classifico o vídeo aqueles que chegaram aqui, clicaram no link, mas não tem nenhum interesse com o conteúdo do vídeo, né? Essa pessoa com certeza nem deveria estar aqui, porque isso só baixa um pouco do nível do vídeo, né? Porque a pessoa não dá seguimento a assistir. Se você está aqui e não é desse tipo, né? Com certeza não, e quer realmente pegar alguma coisa a respeito das preposições, que é um tema extremamente importante em grego, as preposições. Se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, ou você acompanha um pouco de escatologia, você já viu a quantidade de brigas que tem, por exemplo, em Apocalipse 3:10, sobre uma preposição que existe ali para saber se a igreja será tirada ou não, se permanece na tribulação, coisa do tipo. Então, a preposição, ela, de certa forma, ela tem uma questão interessante aí, né? Tem um papel interessante. E aí eu vou estar fazendo isso aqui. Se você é desse que quer aprender um pouco de grego, revisar, fica aí conosco até o final, já fazer o convite para você assistir até o final. Pronto, se você realmente é alguém que tem interesse no assunto, a gente está aí exatamente para ajudar de alguma forma. Pronto, basicamente isso. Uma forma que você tem de me ajudar é dando like no vídeo também, deixando um comentário, compartilhando aí em outros grupos que eu não esteja, né? Acho que esse é um assunto interessante, né? Para quem, se você clicou, com certeza é possível que você tenha algum interesse concernente à matéria, tá? Então o que eu vou passar aqui é algo que ninguém me passou, né? Essas informações aqui. Eu vou estar apresentando esses diagramas, fazendo comentários sobre algumas preposições específicas, falando um pouquinho mais sobre o uso dessas preposições, como que você deve interpretar algumas preposições, os cuidados que você deve ter em relação às preposições. Então esse vídeo eu acho que é um vídeo bem completo mesmo, é um vídeo que vai ser assim, muito útil para quem está estudando grego, para quem quer ou para quem tem algum interesse nessa questão, nessa demanda, que acompanha o canal de alguma forma. Bom, basicamente a gente vai estar começando com esses recursos, o nome do vídeo aqui, do tema, né? Recursos pedagógicos para ensinar preposições gregas. Primeira coisa que a gente vai ver, né, as preposições, elas existem no português também, estão dentro daquela categoria, daquelas classes gramaticais de palavras invariáveis, que não se alteram, né? No caso do grego, você vai ter algumas preposições que terminam com, por exemplo, vogal, elas podem muito bem, dentro do texto, perder essa vogal, né? Aparecer só uma parte dela ali, por causa da outra palavra da frente, que às vezes começa com outra vogal, e para não dar um certo choque em algumas vogais, você corta essa vogal da preposição. E isso acontece no grego em muitos lugares. Isso aqui é a primeira informação que você já deve pegar, que você vai encontrar preposições no grego, mesmo sendo de classe invariável, mas significa invariável nesse sentido é que elas não declinam, elas não mudam de casa, coisa do tipo, né? Elas têm mais ou menos a mesma forma aí, mesmo tendo esse processo de elisão, que é o processo de perda da vogal final, por exemplo, né? Então você tem isso. Outras preposições são usadas também junto com palavras, e nesse processo pode ser que essa preposição perca a palavra, a letra final, alguma coisa assim, né? Você pode encontrar preposições meio que no início de palavra, meio que no meio de palavra. Tem algumas situações ali, né, que você vai ver assim, alguns usos esquisitos de preposições, né? Vamos lá então. Esses são os recursos pedagógicos, e para a gente chegar nesses recursos, a gente vai aqui na preposição. O que é uma preposição, tá? É uma palavra que auxilia um substantivo a expressar o seu caso ou a sua função na oração. E aí eu peguei uma ideia do Lawrence Hegel, né? 2014, página 106.
E existem outros gramáticos também que vão trabalhar outras questões sobre preposições, mas em geral isso. A preposição é uma palavra que aparece ali exatamente para trabalhar, seja em relação ao substantivo, a um pronome, alguma coisa. Ele vai estar ajudando essas palavras a demonstrarem ali a sua função sintática, né? Identificar ali a sua função sintática, ajudar essas, é uma espécie de ajuda, né? Dizer qual é a relação dessas palavras com o restante da oração, com o restante do texto, né? Como que essas palavras se localizam. As preposições exatamente vão estar fazendo essa parte aí, né? Pronto, aqui nós temos a primeira parte, a origem das preposições. Foi a preposição no início um advérbio, né? E aí eu usei o Chamberlain, por exemplo. Chamberlain é um autor muito antigo, aí a primeira gramática que eu comprei quando eu comecei a estudar grego. Isso aqui é meio que uma gramática assim de grego intermediário. Isso aqui não ensina grego, mas ela tem muita coisa importante e foi a primeira gramática que eu comprei por alguma razão, né? Um amigo meu de São Paulo aí, consegui com ele lá e mandou para mim aí, então estava bem no início do grego. E comprei essa gramática, interessante, né? Então até a linguagem dela é assim esquisitona, né? Por exemplo, foi a preposição no início um advérbio, né? Eu poderia dizer, a preposição foi no início um advérbio, né? Mas até a linguagem é meio que esquisitona, assim, né? É meio mais um grande gramático aqui, um excepcional. Então nós temos a palavra Damasco, né? Que vem o substantivo Damasco, né? A cidade de Damasco. Quando eu observo Damasco e Paulo Damasco, né? Então, eu preciso estabelecer uma relação de Paulo com Damasco, né? Paulo ele está vindo de Damasco, Damasco é um lugar, uma cidade, Paulo é uma pessoa. Paulo mora em Damasco, Paulo está vindo de Damasco, está indo para Damasco, está saindo de Damasco, está entrando em Damasco. Então, as preposições elas vão nos ajudar a fazer esse direcionamento concernente a essa relação de Damasco, Paulo Damasco, né? Como que está isso aqui, né? E até mesmo em relação ao substantivo Damasco, Damascó, né? Que é a palavra Damasco. E aí nós temos, por exemplo, aí aparece uma preposição, a preposição en. Essa preposição aparece, por exemplo, em João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, né? En arhe, en hologos, né? En hologos ali. Então nós temos o en aparecendo ali, em princípio, né? Em princípio, né? Enarche, a gente faz a leitura do enar, né? Enar, né? E aí nós temos em Damascó, seria a leitura em Damascó, né? Em Damascó, exatamente a cidade de Damasco. Então, se eu estivesse falando a respeito de Paulo, ele estaria ali em Damasco, né? Há uma localização geográfica mesmo de Paulo, ele estaria em Damasco. Ele mora em Damasco, né? Então, reuniria ali alguns elementos e esses elementos, a preposição me ajudaria numa espécie de localização aqui, tá? Então, nós temos o significado básico de uma preposição. Cada preposição originalmente tinha um significado, né? Isso aí o Manuel Júnior, 2016, página 137, também. É um autor que trabalha essa questão. E aí nós temos algumas informações sobre preposições, que são informações que a gente poderia dizer que de extrema importância, do 7.941 versículo que você encontra no texto grego do Novo Testamento. Nós temos ali o uso de preposições em 5.873 versículos, né? Dos 7.000, nós temos ali o uso de preposições em 5.000 versículos, quase 6.000. E esse total de uso de preposições essas preposições são usadas no total de 10.000, ali nesses 10.000 vezes nesse texto, fazendo essa abordagem aqui, né? Resumindo os versículos aqui. Então, nós temos, ou seja, qualquer texto que você for pegar, né? Se você for ver a questão de palavra, ampliando mais essa questão, as preposições vão estar em praticamente quase todos os versículos ali, você vai encontrar a preposição, né? Então tem essa questão. Beleza, feito essa primeira abordagem aqui sobre essa preposição, a gente já se localizou, né? Você não deve de alguma forma pegar, eu vou resolver tudo com uma preposição. Você não resolve, mas entender bem o significado dessa preposição, segundo alguns autores e segundo a mim também, é importante para você tentar fazer uma interpretação relativamente boa, né? Claro que alguns autores vão dizer que a preposição ela não tem tanta força, alguns outros autores vão dizer que ela tem uma determinada força, a depender dos seus próprios casos, né? Aí você tem, por exemplo, preposições, alguns gramáticos dividem preposições, por exemplo, em preposições próprias e preposições impróprias, né? E aí essas preposições impróprias, elas vão num total aí de 42 preposições impróprias, né?
E aí essas preposições elas não se integram com outras palavras, elas não se juntam com outras palavras, né? E você tem mais ou menos 18 preposições que são chamadas integrantes, elas integram, elas são chamadas de preposições próprias porque elas conseguem se anexar a outras palavras formando uma única palavra, né? Vou dar um exemplo, sei lá, antebraço, né? Então, o ante mais o braço. Elas se juntam com a palavra e elas vão trabalhar agora juntamente com aquela palavra, né? Elas formando uma única palavra ali, aí você vai ter que determinar quem que nesse momento vai receber a maior atenção, a palavra em si ou a preposição que está ali junto com ela, né? Ou a nova palavra, como é que fica isso aqui? Então, quando você pega palavras que têm essa formação, formada por uma preposição também, junto com o verbo, junto com um substantivo, sei lá o quê, você vai ter que verificar ali essas questões, tá? Então, quando você tem esses casos, essa preposição ela vai estar ali, por exemplo, para localizar ou então especificar aquela informação que está sendo colocada ali, até mesmo para intensificar, reforçar, coisa do tipo, né? E até completar aquela informação que está sendo passada. E a gente pode ver isso em alguns textos do Novo Testamento. E agora a gente vai diretamente para esses diagramas que eu disse que iria apresentar aqui para vocês, para que exatamente a gente consiga ver algumas questões aqui. Antes disso, só comentar aqui, já antecipar uma temática. Quando você chega, por exemplo, em Mateus 3 e 11, você encontra lá que o batismo de João, em algumas traduções, ele é para arrependimento. E isso é meio que contrário à fé cristã, aquilo que a fé cristã propõe do batismo, que o batismo é para uma pessoa que já se arrependeu. Então, em algumas versões, você entende que o batismo é para arrependimento, é o que está lá escrito. Quando algumas poucas traduções dizem que o batismo é por causa do arrependimento, o que está em acordo com o próprio contexto do texto, que diz: e de produzir fruto digno de arrependimento, o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não dá bom fruto, ou seja, fruto de arrependimento, ela é cortada. Então João intercepta esses fariseus, esses judeus que estavam vindo ali para o seu batismo sem estar preparados em termos de arrependimento, e ele cita isso aí. Só que a tradução diz que o batismo é para arrependimento. Talvez você não tenha verificado isso aí, talvez sim, talvez não. Já verificou? Deixa aqui nos comentários, tá? E aí um gramático diz uma coisa interessante sobre esse texto, né? Ele vai dizer, citar uma certa tradução por aí, vai dizer: infelizmente, só essa tradução acertou o sentido de causa desse texto, que para esse gramático, o sentido ali do texto é que o batismo é por causa do arrependimento, e não é finalidade, é causa, né? Então é isso. Vamos lá então, se você já prestou atenção nesse detalhe, comenta aí para a gente ver essa questão aí. Vamos lá então. Bom, nós temos aqui ilustrações com um círculo, né? O primeiro diagrama a gente vai mostrar um círculo, né? Meio que uma bola, né? E aí a gente vai tentar explicar preposições a partir daqui. É isso aqui. Isso aí você encontra em algumas gramáticas, né? Em algumas gramáticas básicas aí você encontra esse desenho aqui. Por esse desenho você encontra algumas preposições, né? Por exemplo, você tem aqui em cima no topo a preposição anar, né? E aqui catar, alguma coisa para baixo, né? Aqui para baixo, anar para cima, né? Ou para trás. Isso que você está falando, isso aqui, né? Tem aquela questão. É um anacronismo, ou seja, alguma coisa para cima ou para trás, né? Você volta, né? Você vai você vai pegar a informação da agora e empurrar para o outro lado, né? Para uma coisa que não tinha nada a ver, né? Então você tem anar, né? E aí essa preposição ela aparece em alguns lugares, né? E aí aqui embaixo você tem sempre no contraste. Como que é uma técnica boa de você aprender? Por quê? Primeiro você deveria aprender talvez o sentido básico de uma preposição e depois você parte para aquelas análises mais avançadas, porque as preposições estão ligadas diretamente a casos. A depender dos casos, essa preposição pode ter N significados. Ela pode significar, suponhamos, para frente, e sendo usada com outro caso. O que são casos, né? Aquele caso nominativo, genitivo, dativo, o que mais ali? Acusativo, né? Ou seja, o caso que está no sujeito, o caso que identifica o objeto direto, o caso que identifica o objeto indireto, e o caso que identifica, entre aspas, um pertencimento, a posse, esse tipo de coisa, relação, né? Nesse tipo. E aí, a depender de com qual caso você tem uma preposição ali, essa preposição ela pode ter um sentido esquisito, né? Assim, bem complicado, né? Nesse caso aí, né? E aí nós temos aqui uma forma de decorar, aprender essas preposições é fazer os contrastes aqui.
Qual é a preposição que indica que alguma coisa para cima, né? Então, acima aqui, né? Aná. Nós temos o aná, ele está em uma relação mais para cima, alguma coisa para baixo, catá, né? Então, essas preposições, elas estão aí exatamente nessa ideia, tá? E aí eu vou estar mostrando também o significado dessas palavras também em outros casos lá mais à frente. Aqui é só para ver as preposições. Essas são as preposições, não estão todas aqui, né? Porque, por exemplo, não tem a preposição aqui, a preposição anfi, né? Essa preposição anfi, eu não encontrei em nenhum momento essa preposição solta, ou seja, como uma preposição imprópria, como uma preposição que não se conecta a nenhuma palavra, não encontrei ela solta, né? Como as demais preposições você pode encontrar, né? Essa preposição eu encontro sempre ela junta com outra palavra. Por exemplo, você pega Mateus 1:16, aliás, Marcos 1:16. Lá é dito que eles estão lançando a rede, né? E eles estão lançando a rede, e ali embaixo no texto você tem a ideia do lançar, né, o verbo balo, só que o verbo está preposicionado com a preposição anfi, né? Então essa preposição aí, ela vai trazer essa ideia de por todos os lados. Então a ideia talvez fosse, se a preposição tiver todo esse peso todo, uma vez que ela está acompanhada de um verbo que também é a ideia de lançar, né? Que esse verbo no grego clássico também ele tinha mais um sentido específico, né? De movimento mesmo, de jogar assim nesse sentido, né? Mas ali você tem o verbo balo, que é o verbo jogar, né? Lançar alguma coisa assim. E aí tem a preposição que significa por todos os lados. Então uma ideia que você poderia captar daquele texto é que eles estão lançando as redes por todos os lados, né? Poderia ser isso. Claro, você faria uma exegese com calma, tal, analisando se isso é possível mesmo, né? Se isso aí tá ok, se teria outra forma, se é isso ou apenas isso ou nada mais. Você poderia analisar essa questão. Então, esse contraste que você tem aqui não tem a preposição afi, tá? Mas já comentei um pouquinho sobre ela ali na questão do lançar as redes em Marcos 1:16, lançar a rede por todos os lados, né? Eles estavam pescando. O que a gente depreende desse texto é que se eles estavam pescando, é muito natural que eles estejam lançando a rede por todos os lados, né? Isso é uma coisa até mesmo natural da própria pesca, eu lanço para cá, lanço para lá, e aí você tem essa ideia aí, né? Até Jesus depois ele vai dizer na questão das redes, né? Olha, lança a rede nesse outro lado aqui para ver, né? Mas eles estavam lançando a rede ali, né? Pronto. Então, uma das formas que você tem é fazer esse contraste entre a preposição que indica alguma coisa acima, né? Outra preposição que indica abaixo. O que indica a preposição que indica acima, né? Alguma coisa assim, em cima, né? É o aná. O que indica mais abaixo? O catá. Então, essa relação de mais alto, mais baixo, você começa a fazer as conexões. Então, você vê fazendo as oposições, os antônimos, né? Você tem para frente e para trás, qual que é, né? Você tem do lado direito, qual que é do lado da esquerda, né? Você fazendo esses contrastes. Aí você pega aqui, por exemplo, você tem vindo nessa fileira, né? Nós temos a preposição em relação a esse círculo aqui, né? Você vai sempre pegar a preposição em relação a esse círculo que está sendo aqui. O círculo é o objeto de referência. Essa preposição toca nesse círculo? Sim, não. Essa preposição passa por cima desse círculo? Sim, ela passa por cima muito alto ou tocando nele, né? Tem essa questão. Essa preposição ela está para cima do círculo ou está para baixo, né? Então tem essas questões. Ela atravessa esse círculo ou não? Ela vai para dentro dele ou vai para fora, né? Então tem essas questões. Ela está se movimentando dele para fora, né? Tocando nele para fora, né? Ela não chega a entrar nele, mas a partir dele ela vai ela se distancia, ou ela está mais próxima, mais distante, e vai se aproximando desse círculo. Então esses círculos seriam os substantivos, as palavras que essas preposições vão ajudar a estabelecer as relações aqui dentro da questão da sintaxe, né? E aí nós temos, por exemplo, aqui, né, já pegamos aí essa preposição que está para cima e para baixo. O cachorro do vizinho acabou de acordar ali, né? Vamos lá então. Então nós temos para cima, né? Acima e abaixo. E aqui nós temos outra preposição depois do aná aqui, né? Aná, né? Anacoluto, né? Aná. Aí nós temos a preposição ripé. A preposição ripé, né? Que aqui ela tem uma aspiração. Deixa eu sair aqui para você enxergar. Ela tem uma aspiração nela aqui, uma aspiração forte aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, voltar aqui. Ela tem uma aspiração forte aqui, então vai ser lida como ri, né? Que é o ri.
ela tem aquela aspiração forte, aquela boca que eu já expliquei aqui, igual a boca de uma baleia em relação ao mergulhador, né? Então ela está virada para a palavra, então vai ser lida como ri, né? Então ela está, deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui para melhor, isso aqui vai para, pronto, deixa eu ver aqui. Eu consigo deixar isso aqui, é melhor? É, tá. Então nós temos aqui mais uma questão, né? Essa preposição, o que acontece? Ela tem a ideia de cima, né? Acima. Ela está acima em relação ao círculo. Se você observar aqui, ela está acima. Agora a pergunta é, ela passa tocando ou ela passa mais acima? Então a ideia primária, ela passaria acima. É um acima, mas é um acima que passa mais longe, sem tocar, né? Aí nós temos a outra preposição epir, né? Aqui seria a preposição epi. Essa preposição epi, ela também é acima, está acima, né? Então ele vem, a ideia de sobre, né? Essas duas preposições sobre, né? Mas é um sobre muito alto ou tocando, né? A ideia básica dessa preposição, do epi, é que ele estaria tocando, né? Então você vê, ele vem sobre as nuvens, né? Mais ou menos, salvo engano ali, acho que é essa preposição que está lá, que ele vem sobre as nuvens, ele vem tocando sobre as nuvens, você poderia criar uma heresia aí, talvez, não sei. Vai lá, estuda essa questão para ver se dá certo fazer isso, né? Então, ele vem sobre as nuvens, epi, né? É o epi em relação ao círculo, ele está tocando esse círculo, ou seja, é um sobre mais um sobre que toca. Você pode usar, por exemplo, um gato que ele está sobre a mesa, ele está sobre a mesa, porém tocando a mesa, né? Um objeto que talvez estivesse levitando, flutuando ali sobre a mesa, estaria um pouco mais alto sobre a mesa, mas não necessariamente tocando. Então, o sentido básico é isso aqui. Aí você tem outras preposições, né? Que essas preposições pró, né? O pró aqui, ó. O pró, ele é uma preposição que está numa certa distância e ele está indo em direção a essa questão. Então, existe uma direção, né? As preposições em gerais elas vão indicar alguma posição, né? Questão de posição mesmo. Em geral, elas vão dizer se você está em movimento ou você está parado, né? Isso. E além dessas posições de para cima, para baixo, por exemplo, sobre e tal, e embaixo. Mas basicamente também o sentido geral é que ou você está parado ou você está em andando, né? Por exemplo, essas palavras elas estão aqui, ó. Essa preposição pró, né? Preposição pró. Pró mesmo com PRO, pró, né? Preposição pró, ela está indicando uma direção, né? Ela está vindo de uma parte mais distante, indo em direção a esse substantivo, a essa ideia do círculo, por exemplo, né? E aí já a preposição, ó, você tem outra preposição aqui. E aí você tem, antes do pró, você teria essa preposição aqui. O que nós temos dessa preposição? Aqui nós temos a preposição ripé, né? Aqui nós temos a preposição epi, né? Não é repi porque você não tem um acento aqui, o acento não, aquele sinalzinho lá, né? Aspiração forte, né? O espírito, né? Forte. A aspiração branda, né? Áspera. E aí você tem essa preposição peri. Essa preposição peri, né? Ela tem uma ideia daqui, ó, de volta, né? De círculo, né? Então, quando você pega a palavra perímetro, né? A palavra perímetro tem a palavra peri, né? O que é o perímetro? É a medida de todos os lados, né? Você soma ali tantos metros assim, tantos metros assim, tantos metros assim, tantos metros assim, né? Seria basicamente essa ideia, você forma o perímetro de uma imagem. Então, você tem a palavra peri. Quando você vai, por exemplo, para você vai para Pedro, né? 1 Pedro, quanto? 1 Pedro lá, né? Pedro 5:8, né? 1 Pedro 5:8, o vosso adversário manda ao vosso derredor, né? Nós temos a palavra peri ali formada também pela palavra a ideia de andar, né? Que é uma palavra grega usada muito na educação, é educação peripatética, né? Peripatético, né? E aí nós temos essa palavra sendo usada, mas a preposição está ali e podemos extrair dali essa ideia que aparece nas nossas traduções. O diabo ele anda ao vosso derredor, né? Ele está a andar e é o vosso derredor, né? Como se fosse um círculo, né? Buscando uma falha, alguma coisa assim, uma brecha ali para estar exatamente atuar. Então nós temos essa preposição indica esse círculo, né? Essa volta. Aí nós temos outra preposição, depois do pró, nós temos o prós. Nós temos o pró
nós temos o pros, né? O pros, nós temos proston theon, que é exatamente aquilo que aparece em João 13. O que aparece em João 13 é que Jesus está indo para o proston patera, estou indo para junto do Pai. Então, essa preposição indica esse afunilamento em essa direção, essa sinalização em direção ao objeto. Então, ali Jesus está indo, né? Ele está o proston theon, estou indo para junto do Pai, né? Essa direção. Essa é uma preposição que vai, em tese, indicar isso aí. Então, se eu pegar, por exemplo, a preposição pros, existe a preposição pros que indica uma direção, indo em direção ao objeto. Nós temos no oposto dela o que? O apó. O apó é um afastamento, né? Tem a palavra apóstolo, né? Um afastamento de algum ponto para cá, aquela ideia, por exemplo, o apóstolo enviado, né? Você pode criar uma heresia aí sobre isso também, né? Mas esse é o básico aqui que você pode ver. E aí nós temos, por exemplo, algumas preposições que essas preposições, elas eis, né? Esse eis, você observe que, qual a diferença dessa preposição eis para essa pró, né? Essas preposições, elas estão indo, essa aqui está indo mais na direção mesmo aqui do objeto, né? Vai em contato com o objeto. A preposição eis, ela tem a ideia de entrar, né? E de ir lá para o centro mesmo do objeto, né? Então ele entrou numa casa. Geralmente boa parte dessas preposições que você vê concernente a casa, lugares, você tem a preposição eis ali indicando que alguém entra na casa, né? Boa parte das vezes você pode encontrar isso aí lá. Então, o eis, ele tem um sentido básico de para dentro, né? Para dentro. E o que seria o outro que poderia contrastar-se com esse eis, né? Qual seria a outra preposição que teria o sentido de para fora? Se aqui eu tenho um sentido de para dentro, qual que é para fora? A preposição ek. Você já viu, como eu disse no início do vídeo, aquela briga que existe em Apocalipse 3:10 por causa da preposição ek, né? Ekterel, né? Ekteresso, né? Eu vos guardarei, né? Ekteresso, que ele é um verbo o terel no futuro, né? Então, teresso. E aí você tem uma briga infinita ali em cima dessa preposição, porque a preposição tem um sentido de saída, né? O verbo terel é um verbo estativo, ele é um verbo que mantém, né? Um verbo de manutenção. Então, quando você junta um verbo de manutenção, um verbo estativo, né, com a preposição de movimento, o que acontece? Aí vem o Wallace e diz, não, o que permanece é o verbo estativo permanece, tem mais força do que a preposição de movimento. Logo, essa ideia de uma retirada baseada na preposição talvez não fosse uma boa ideia, né? Então tem essa velha discussão aí que a gente já conhece bastante. E aí nós temos o que mais aqui? Pronto, aqui embaixo nós temos, tirando essas duas preposições, então lembre-se que eis para dentro, né? Para dentro, e o que já está dentro, ele vai sair. Lázaro vem para fora, né? A salvação vem dos judeus, né? É isso. Então é muito provável que você encontre esse tipo de preposição ek nessas passagens que Lázaro vem para fora. Pode ser, né? Deixa eu olhar, cadê o texto? Poderia olhar o texto aqui rapidão, mas enfim, veio na minha cabeça esse texto. Mas a salvação vem dos judeus, né? Você tem toda essa parte aí. Pronto, aí nós temos essa preposição indicando entrada, né? Vai para dentro, e essa aqui vai para fora, né? Então você começa a estudar pelos contrastes, né? E aí vai ficando mais fácil. Aí você tem o anti aqui, ó. Esse anti. Esse anti, ele significa oposição. Pode significar oposição. Por entretanto, todavia, ele pode significar também outras coisas, tá? Então você tem essa pegada em relação ao anti, né? Ele pode ser uma oposição, ele pode ser alguma coisa em lugar de, né? Quando você pega, por exemplo, Hebreus, você pegar Hebreus 12:2, a preposição lá, salvo engano, anti, né? A preposição anti, ela está sendo traduzida ali, ou nas traduções assim, em troca da glória que ele estava proposto, né? Outras traduções dizem por causa da glória. Né? Uma é troca, substituição, trocar um pelo outro, eu troco o sofrimento pela glória, e outra é por causa, né? A razão. Então isso dá uma leve interpretada assim, diferente, se você coloca como substituto, né? Ou então como até mesmo uma troca, né? Então você vai observar isso nas traduções, e às vezes você que talvez não esteja estudando esse assunto, você vê, é tudo a mesma coisa, tal, mas não é, tem um leve
uma leve pegada ali que às vezes tira um pouquinho do foco. Por exemplo, se Mateus 3,11, né, um batismo para arrependimento é uma coisa, agora um batismo por causa do arrependimento é outra coisa totalmente diferente. Então você pode encontrar essas questões aí. E aí nós temos uma preposição que é extremamente importante aqui, né, é extremamente importante. A preposição de a aqui, ó, preposição de a, depois eu volto para outra, né, deixa eu sair aqui. Nós temos a preposição de a. Essa é uma preposição extremamente importante, porque ela está no centro daquela discussão de João capítulo 1, todas as coisas foram feitas de A, né? Foram feitas através dele, né? E nós temos, por exemplo, o Colossenses 1,15, 1,16 também, as coisas foram feitas através dele, né? Por causa dele, enfim. E aí nós temos essa preposição no centro de uma grande polêmica, né? Essa preposição, ela vai mudar, né? E aqui eu estou passando o sentido básico, depois você vai ver que não é tudo isso, né? Na verdade, não é só isso, você tem mais coisas ali, né? E aí nós temos aqui o que mais? O já, nós temos o anti, nós temos o ripó, né? O ripó, se essa aqui passa por cima, aqui, grossando nessa direção, né? Aqui ele não atravessa, passa um pouco acima. Essa aqui passa um pouco abaixo, né, o ripó. Então, o contraste do ripé seria com o ripó, né, que seria exatamente. O contraste do aná seria com o catar. O contraste do prós seria com o apó, né. O contraste do ex seria com o ek, né. E o contraste do antes seria do meta, né, vem antes, enfim. E aí nós temos, acho que já passamos todas as preposições, e essa preposição aqui, que é exatamente uma preposição locativa, né, a preposição usada no caso dativo, né, ela sempre vai indicar ali algum local, um espaço físico, um espaço geográfico, um elemento espacial, físico ou não, enfim, esse tipo de coisa. Ele vai estar trabalhando ali no caso dativo. Tá, e vamos passar para a próxima ilustração, que aí vai... Agora eu não vou precisar explicar tudo que já expliquei aqui, né? Então, nós temos isso aqui, tá? Agora vemos um cubo, né? Você pode aprender gramática grega através de um cubo, que é muito interessante. Isso aqui passa uma ideia bem legal, né? Uma ideia extremamente interessante. Aí, aqui nessa imagem, que eu acho mais interessante, eu acho que eu mesmo adicionei algumas coisas a essa imagem, talvez sim, salvo engano aqui, né? Aí nós temos aqui a distribuição espacial das preposições gregas. As preposições, existem preposições, no grego nós temos algumas preposições que funcionam com casos específicos, outras funcionam com todos os casos, né? Outras funcionam com 3 casos, outras com 2, outras com 1. Claro, outras esse com 1, né? Algumas preposições só vão aparecer no único caso. Então, se você viu aquela preposição, você vai pensar que talvez seja um caso, sei lá, dativo, porque essa preposição só aparece no dativo, né? E é isso. E aí nós temos aqui um pouco mais claro a ideia, né? A distribuição espacial das preposições. Aí nós temos aqui mais uma vez, só aqui é mais a questão de revisar, né? Agora aqui já vamos adicionar outra coisa. Na parte anterior, eu disse que as preposições elas têm determinado sentido, né? Para dentro, para fora, tal e tal. Quando você vai juntar essas preposições aos casos, essas preposições elas vão adquirindo outros sentidos que não estão necessariamente naquele primeiro sentido que eu disse. Elas podem ter um sentido assim, esquisito, estranho, né? Isso pode acontecer, com certeza. E aí o que a gente vai estar vendo a partir de agora. E aí nós temos aqui em cima, né, algumas preposições que funcionam com caso genitivo. Por exemplo, a preposição metá aqui, ó, metá, essa aqui. A preposição sim, que é exatamente a preposição de companhia, que ela quando ela aparece, ela indica ali uma questão de companhia, né, ela está ligada a essas paradas aí, né, ela aparece com dativo, por exemplo, né, é a preposição que aparece com dativo. E aí ela vai estar ali fazendo algumas funções nesse sentido de indicar um espaço, um lugar, alguma coisa em Jerusalém e tal, enfim. No rio, né, batizado no Espírito, essa coisa, batizado na água, né, essas coisas assim. E aí nós temos, e tem vários tipos aí. Aí nós temos aqui, por exemplo, aqui em cima nós já passamos essa ideia daqui do de a, ele significa através de, quando ele aparece no caso, né, no caso de a mais dativo, através de, seria isso, né? E nós temos aí também outras ideias. E através, quando aparece, por exemplo, no genitivo, né? Você tem muito de a com genitivo através de. E aí você tem o que mais aqui? Nós temos aí para dentro, né?
Essa parte é mais você pegar os casos que mais ou menos aparecem com essas preposições e entender mais ou menos a ideia. Por exemplo, o se com dativo seria com, né? O peri mais acusativo aqui em cima, né? O peri mais o acusativo, a ideia de ao redor, né? Então você tem essa ideia aqui, o ripé com acusativo, com a é acusativo, tá? Significa por cima de, né? Já o epi, mais genitivo, significa em cima, né? Um está por cima, outro está em cima, né? O gato está em cima da mesa. O gato está por cima da mesa, levitando, né? Já é coisa diferente. E aqui nós temos o ex para dentro, né? E o en. Então, a ideia de aquilo que está dentro é o en, né? Aquilo que está entrando é o ex, né? Aquilo que está saindo é o ek, né? Sai para fora. Lázaro, vem para fora, né? Tô doido para conferir esse texto sobre vocês. Eu tô falando aqui de cabeça, né? Pode ser aqui. E aí a salvação vem dos judeus, João 4:22, né? E aí nós temos essa ideia. Então, ali em 4:22, em João 4:22, claramente ali você vai encontrar essa preposição. Aí nós temos a preposição que indica direção, né? Em direção a essa pessoa está indo em direção a esse cubo aqui, né? Essa pessoa aqui, ó. Em direção. Por quê? Pros mais acusativo vai dar a ideia de em direção a. Ele está indo em direção a Jerusalém, né? Então você teria ali uma preposição pró, mais uma palavra, um substantivo, enfim, que estivesse no acusativo, né? Está indo a Jerusalém, está indo para Jerusalém, em direção a Jerusalém. E aí ele está para longe, o apó com genitivo aqui, ó, ele está se distanciando do cubo, né, no caso aqui. Então ele está indo para longe, né? Apóstolo é alguém que é enviado, né? Nesse sentido. Aqui eu estou mais na parte básica da coisa. Então, para finalizar essa parte, nós temos aqui, esse aqui está por cima, né? Esse aqui está em cima e esse aqui está por baixo, né? Está abaixo aqui, quando ele aparece aqui. E aí nós temos, deixa eu ver aqui mais, casos. Aqui eu criei também como é que chama isso aqui? Eu esqueci. Uma tabela aqui dos códigos, né? O A ele é acusativo, o D ele é dativo e o G genitivo, tá? E nós temos esses 3 casos aparecendo para você. Vamos lá para o próximo, tá? Aqui acho que eu fiz toda essa parte aqui, mas terminei não passando para você. Então já deixei bem feitinho aqui essa parte. Tá, vamos lá então. E aqui nós temos outra ilustração para ajudar você a aprender grego, ou a quem já sabe revisar as preposições. Nós temos aqui uma ilustração que envolve uma casa. Aquele primeiro lá envolvia apenas uns traços, um círculo, uma lista, tal. O segundo envolvia um cubo, né? O terceiro envolve uma casa. Então, essa relação, essa forma de ilustrar com a casa, e aqui ele já não coloca aqueles códigos lá de peri mais a, que é acusativo, ele já coloca o nome que fica muito mais fácil para você. Então, aqui ele já coloca isso aqui. E você observa que, em relação à casa, qual é a relação dessas pessoas com a casa? Aqui já ficou show de bola para explicar isso aqui. Qual é a relação dessas pessoas com a casa? Essas pessoas estão dentro da casa, elas estão saindo, estão se afastando, estão chegando. O que elas estão? Elas estão atravessando a casa, né? Jesus atravessou uma parede ali, né, nos evangelhos. Elas estão atravessando, e aí nós temos, elas estão rodeando a casa para ver se está tudo ok, né? Se elas estiver rodeando a casa, né, o que preposição seria? Peri, né? O peri, né? A ideia ali. Se ela estivesse, por exemplo, em cima da casa, em cima, seria o quê, né? Aí já teria uma preposição específica ali, né, para indicar que elas estão em cima, né? E aí, se ela estivesse contra aquela casa, né, por exemplo, ou se ela tivesse uma ideia de substituição, eu usaria o anti, né? Uma coisa, essa casa em relação a outra, né? Troca essa casa pela outra, o anti. Se ela estivesse se afastando, né? Aqui, se ela estivesse em cima da casa, você tem a preposição epi, né? Opa, deixa eu ver, a preposição epi exatamente vai nos ajudar aqui nessa questão. Se tivesse alguém tirando goteira em cima da casa, seria o que? Epi, preposição epi, estaria ali. Alguém dentro da casa, preposição en. Alguém que estivesse ali, sei lá, se afastando da casa, teria outra preposição específica, né? Aí nós temos, alguém que estivesse mais embaixo da casa aqui, né? Preposição aí. Através da casa, se alguém estivesse na companhia de alguém, né? Alguém na companhia aqui, os dois juntos, ó. Preposição si, sinagogue, né?
preposição de sinagoga, um ajuntamento, um local onde você se reúne. O eis está indo em direção à casa, né? Ele está perto da casa. Se ele está perto da casa, nós temos a preposição parar, está ao lado, está perto, né? Enfim, as preposições elas vão indicar isso aqui. Ele foi através de alguém, né? Ele foi através de alguém. Ele foi através do cano, né? A água vem através do cano. Então você teria a preposição de a aqui, ó. É bem interessante essa ilustração, porque ela já nos coloca mais assim, aproxima da nossa realidade essa questão das preposições. E a gente começa a melhorar também lá no português, né? A gente começa a perceber, a gente pode pegar qualquer objeto, pode ser seu trabalho, pode ser a sua escola, sua empresa, e aí você começa a pensar essas relações. Alguém está na frente da minha empresa, que preposição que é, que está atrás, que está em cima, tirando a goteira. Então você vai vendo várias relações aqui, e aí você vai aprendendo, né? Vai fazendo conexões. Não se preocupe em bater aqui, eu tenho que decorar tudo isso aqui hoje. Se você conseguir, amém, mas vá estudando, vá lendo o texto, que isso aqui vai se tornando mais claro, né? Vai ficando, que preposição seria para tal coisa e tal. E ainda tem a ideia dos casos, né? Se você observar, tem preposições aqui que quando ela aparece com um determinado caso, ela tem dois significados, dois sentidos, e aí você tem que ver direito. Então essa é uma parte extremamente interessante, esse diagrama aqui, essa ilustração. Agora tem aquele também, tem uns que usa a questão do leão, né? O leão é a mesma coisa. Qual é a relação desse homem com o leão? Ele é um homem que é um domador de leão, né? Ele está em cima desse leão aqui, ó. Está em cima. O epi, né? Ele está tocando ali no leão. Ele está entrando, sendo redundante, entrando para dentro do leão. Que preposição seria? A preposição eis, né? E aí, se esse rapaz, ele estivesse aqui, ó, descendo aqui de cima do leão aqui, a preposição seria catar, né, para baixo, essa ideia, né? Está caindo, está indo para baixo. E aqui ele está embaixo, né, ripó. O ripó ele está embaixo do leão, né? A situação dele está complicada. Aí nós temos aqui, por exemplo, esse homem que encontrou um leão desviado aqui, ó. Esse homem que encontrou um leão desviado, onde que ele está no leão? Ele está dentro. Veja que a preposição usada aqui, qual é? Seria, ó, entó, leonte, né? Que seria, ele está dentro do leão, né? Está dentro do leão. Ele está aqui, está no leão aqui, ó. Ele está já dentro do leão aqui. Está no leão. E aí, se esse leão se arrependesse, né? Fosse um leão crente, não um leão assim mesmo, cristão, coração bom. E ele vai colocar esse sujeito para fora aqui, ó. Vai lançar. Aqui o leão está engolindo. Que preposição que é? Preposição eis, para dentro. Se ele jogou o homem para fora, né? Não se arrependeu, se converteu, ele usa-se a preposição ek tu leontos, né? Ou seja, de dentro do leão. Ele está vindo de dentro do leão. E aqui nós temos o homem se afastando do leão. Se o homem foi vomitado pelo leão, o leão jogou ele fora, ele se fingiu de morto, o leão saiu um pouquinho, ele deu no pé aqui, ó. Então, o que você usaria aqui? Apotu leontos, né? Leontos, exatamente que ele está se afastando do leão, ele está correndo, dando o que dá na perna aqui, se afastando do leão. Então, essa ilustração ela é muito interessante também, e ela nos ajuda também a aprender as preposições. E aí você escolhe qual que você quer. Tem a questão do queijo, não sei se você já viu. Vai dizendo aí se você já viu alguma dessas em livros, né? Tem a do queijo. Na do queijo também vai a mesma coisa. Você tem um rato, o rato é o estudante de grego, né? E o queijo é a realidade em si. Então, o rato ele está dentro do queijo, ele está fora do queijo, ele está em volta do queijo, ele está em cima do queijo, ele está rodando aí por todos os lados. Veja que a preposição anfi, aquela que não aparecia, ela apareceu aqui, ó. Anfi, por todos os lados. Que eu disse lá em Marcos capítulo 1, versículo 16, ele lançava a rede por todos os lados. E aí nós temos ele está contra o queijo, né? Frente a frente ali contra ele, né? Você pode ver o em frente, né? Você pode usar a preposição anti. E aí nós temos ele está para cima, está indo para cima, preposição aná, né? Aná, catá, você lembra disso aí lá, né? No grego, né? Aná para cima, catá para baixo. E aí nós temos essa pegada. Ele está descendo aqui, ele está indo no catá para baixo. E aí tem várias outras aí que a gente poderia ver. E aqui ele está indo através do queijo, através desses buracos, ele está indo o de A congenitivo, através de, né? E aí vai. Essa é uma ilustração também muito interessante. E a gente vai para as considerações sobre as preposições. 3 elementos contribuem para o sentido de uma preposição. Não é só a preposição.
né? 3 elementos. Por exemplo, nós temos a raiz da preposição, nós temos o caso ou função básica dessa raiz, dessa palavra, enfim, né? E aí você tem o contexto. O contexto vai determinar exatamente se pode determinar que sentido deve ter aquela preposição, tá? Então, todos esses elementos aqui vão ajudar. E aí nós temos aqui, por exemplo, o resumo do uso das preposições. O sentido básico da maioria das preposições é movimento e pausa. Você está se movimentando ou você está parado. Mas quando se junta com alguns casos, você pode ter outros sentidos que não necessariamente isso. Ou até mesmo noção espacial, para baixo, para cima, esse tipo de coisa, né? Essa noção espacial para dentro, para fora, é mais a ideia de uma noção espacial. Aí nós temos a preposição. Eu trouxe aqui também as preposições que aparecem exatamente com alguns casos específicos, né? Tem algumas preposições que aparecem no caso acusativo e vai indicar movimento ou direção para. Quais são essas preposições que aparecem no caso acusativo? Aí eu já trouxe listado aqui a preposição eis, a preposição de a preposição para, a preposição ripé, a preposição aná, a preposição anfi, a preposição epi, a preposição metá e a preposição para e a preposição, acho que eu coloquei para 2 vezes, né? E a preposição peri, né? Também a preposição pró e a preposição ripó. Prós e a preposição ripó. São preposições que aparecem no acusativo. Existem preposições que aparecem no genitivo. Você vai encontrar elas no genitivo, que vai indicar o quê? Movimento ou direção a partir de, né? A outra é para, elas vão indo para algum lugar, essas outras preposições de cima, direção a algum lugar, para. Nesse segundo caso, no genitivo, as preposições vão indicar um movimento ou uma direção a partir de um determinado ponto, né? E aí nós temos anti, nós temos o que significa essas cores? Nós vamos ver preposições que aparecem em todos os casos, preposições que só aparecem em um caso, né? E aí nós temos o anti, o apó, o ec, o pró, o diá, o pará, o ripé. Nós temos o anfi, nós temos o epi, nós temos o metá, o pará, o peri, o prós e o ripó. São essas preposições aqui que aparecem no caso genitivo. E nós temos preposições também que aparecem no caso dativo, elas indicam repouso ou então ausência de movimento. São preposições como, por exemplo, em, né? Batizar em água, ele está dentro da água, né? O se representa uma ideia de um repouso mesmo, uma comunhão, né? Uma companhia que você tem. E a preposição anar, né? Você tem ali exatamente essas preposições. A preposição afi, a preposição epi, a preposição metá, a preposição para, a preposição peri, a preposição prós e a preposição ripó. São preposições que aparecem no caso dativo. Então, se eu pensar assim, quais são as preposições que aparecem no caso dativo? Essas são as preposições. Quais são as preposições que aparecem no caso genitivo? Essas são as preposições. Quais são as preposições que aparecem no acusativo? São essas preposições. E aí, a partir daí, você vai também para outra questão aqui interessante, né? Que é exatamente se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe nos comentários aí o joinha, não esqueça de deixar o joinha. Essa parte aqui é quase impossível que alguém tenha chegado até aqui, né? Se você chegou até aqui também comenta, eu cheguei, né? Eu cheguei, que eu vou saber que você veio até essa parte do vídeo, que é muito difícil alguém chegar, mas foi uma abordagem, acredito que é uma abordagem legal, né? A partir daí você escolha o diagrama que você vai seguir, se todos, se somente algum deles, e aí você vê o que melhor fez sentido para você aprender o sentido das preposições. Aquele da casa ajudou bastante porque já tinha o uso básico da preposição, mas o uso dessa preposição acompanhado de um caso, o que pode mudar muito, muito em relação a essas questões aí, né? Então, basicamente isso. Acho que a gente chegou ao fim dessa aula de hoje aqui sobre preposições. Acredito ter contribuído com você nessa jornada aí do estudo do grego. E é isso aí. Comenta se você gostou ou não gostou. Valeu, fui!